Só se houvesse uma alteração profundíssima é que nós alterávamos o sentido de voto. Eu penso que não vai haver nenhuma alteração profundíssima e, portanto, o diploma vai para a votação final mais ou menos parecido com o que terá sido hoje. Mas haverá alguma medida que para o PSD considere essencial? Sim, o PSD não vai inundar a especialidade de propostas, mas vai fazer algumas marcantes com aquilo que entendemos que deveria ser ajustado e melhorado. Mas se não passarem, também mantemos a mesma posição, porque se não passarem fica o diploma que está hoje, não é? Portanto, não é fundamental. Agora, a questão do pagamento a 30 dias, do Estado fazer o pagamento aos seus fornecedores a 30 dias, o Estado deve muito dinheiro a quem lhe forneceu material, e há condições neste momento para fazer esses pagamentos todos e passar a pagar a 30 dias. Se não conseguirem pagar já a 30 dias, pagam agora a 45 ou 60, mas até ao fim do ano a pagar a 30 dias, eu acho que isto é absolutamente elementar. E depois há uma outra emblemática da área social, que é o apoio domiciliário. E, portanto, também aí faremos uma proposta que vai marcar, digamos assim, essa nossa prioridade. Depois há mais algumas, uma outra que os deputados venham a propor, que melhorará o orçamento suplementar. Agora, repito aquilo que eu disse lá dentro, este orçamento não é o nosso. No entanto, o país precisa de um deste género e, portanto, nós viabilizamos. Um pouco à margem, foi muito crítico em relação a Mário Centeno, o sentido de voto do PSD para governador do Banco de Portugal. O que é que irá dizer ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro? O PSD não vai votar porque o governador do Banco de Portugal não é votado na coisa. Não. Relativamente ao professor Mário Centeno, devo dizer o seguinte, aquilo que disse hoje, acho que é de elementar justiça, que é achar que ele agiu mal, porque nós estamos a debater um orçamento suplementar, que foi ele que o elaborou, quer de certa forma do ponto de vista técnico, quer fundamentalmente do ponto de vista político, e saiu do Governo na segunda-feira, quando na terça-feira começava aqui no Parlamento o debate justamente e a aprovação desse orçamento suplementar. Portanto, acho que o professor Mário Centeno podia ter saído do Governo de outra forma e não a correr quase pela porta do fundo, mal acabou o Conselho de Ministros, não vindo sequer aqui ao Parlamento defender aquele documento que ele próprio, repito, elaborou de certa forma, tecnicamente e seguramente do ponto de vista político. Portanto, isso aí é o que hoje se me oferece dizer. Tudo mais, começou hoje na Comissão Parlamentar o debate justamente na especialidade da outra proposta, relativamente às incompatibilidades entre sair do Ministério das Finanças diretamente para o Banco de Portugal ou sair do Governo diretamente para o Banco de Portugal, deixe estar na especialidade. Vamos ver o que é que passa na especialidade e no fim falamos. Só voltando ao orçamento, o Bloco hoje diz que vai apresentar uma proposta para que se concretize a redução do IVA na eletricidade em função dos consumos. Como é que o PSD votará essa proposta, uma vez que também o defendeu para todos, não é? Olha, vamos lá ser claros e tentar não deturpar as coisas. Assim como todos sabemos que um homem é ele e as suas circunstâncias, as propostas são elas e as suas circunstâncias. E é evidente que a situação financeira do país, neste momento, não tem nada a ver com aquilo que era a situação financeira do país no momento em que nós fizemos essa proposta. Não havia pandemia, não havia orçamento suplementar, havia crescimento económico, havia folga económica para aguentar uma medida dessas. Portanto, esse era um cenário, eram as circunstâncias, que hoje são completamente diferentes. Portanto, a proposta virá, se o Bloco de Esquerda vai propor, a proposta virá, nós iremos analisar, não lhe digo de antemão que voto contra ou que voto a favor, mas digo-lhe de antemão uma coisa, as circunstâncias são outras e, portanto, se são outras e se nós estamos nisto de uma forma séria, temos de analisar as propostas à luz das novas circunstâncias. Não vamos seguramente dar passos para pôr as finanças públicas do país pior do que aquilo que elas já estão. Portanto, não. Não é portanto não é portanto não. É portanto vou ver. Agora, o que estão à espera é que eu dissesse, bom, era uma proposta igual à minha, voto a favor de certeza. Não, isso é que eu não posso dizer, porque as circunstâncias são completamente diferentes. Posso fazer uma pergunta à margem? A final da Liga... A final da Liga dos Campeões vai ser em Portugal, aparentemente ainda não sabe se vai ter público ou não. Como é que o Dr. Rui Rio vê, depois de tantas restrições e de todas as restrições que continuamos a ter, essa possibilidade de... Ou melhor, é o facto de ela se realizar em Portugal, por um lado, e por outro lado o facto de não haver, nesta altura, uma certeza sobre se terá público ou não. Sim. O facto de se realizar em Portugal, acho bem, acho que é positivo para Portugal, mesmo sem público, acho que é positivo para Portugal. Portanto, isso eu acho muito bem. Relativamente à final ter público ou não ter público,
face àquilo que nós temos vindo a assistir, o normal é que não tenham, porque é verdade que no futebol as circunstâncias são muito mais difíceis de controlar do que num espetáculo cultural, por exemplo. Portanto, nós temos de perceber essa diferença. Agora, haverá sempre a possibilidade de se conseguir algum pouco público muito bem enquadrado, de forma a que as coisas, enfim, que haja o distanciamento social que deve haver. Não é fácil, mas se for feito com muitas restrições, muito pouco público, talvez, não sei. E o tratamento diferente em relação ao Campeonato Nacional, por exemplo, às competições portuguesas? Está bem. É um jogo. Não. A questão da final, pôs uma questão da final. Não. Eu sei, mas pôs uma questão da final que é um jogo. Isso aí, os outros é diferente. Eu agora estava a referir a um jogo, provavelmente ao jogo da final, que parece, não tenho a certeza, mas acho que é no Estado da Luz, não tenho a certeza, mas acho que foi isso que eu li. Lhe estou a dizer, podem ser capazes de colocar, digamos assim, tantas barreiras que permita alguma assistência muito pouca. Agora, sabemos todos que no futebol é mais difícil pela forma como o público do futebol se comporta relativamente ao público de outros espetáculos. Dr. Rui Rio, ainda também à margem, mas relacionado com o PSD, a Visão escreve hoje que o PSD está a tentar uma aproximação a Isaltino Moraes. Que comentário é que isto lhe merece? Não me oferece nenhum comentário, nem eu tampouco vi a notícia, estou a sabê-la por si agora. Mas estou a saber mesmo por si, não é? Nem estou a desprezar notícias, não vi. Hoje é, até porque hoje nem é quinta. Então não está a tentar essa aproximação. Mas está a aproximar-se de Isaltino Moraes nesta altura do campeonato ou não? Eu não me aproximei de ninguém. Nem me aproximei, nem me aproximei de ninguém relativamente às autárquicas. Tá? Obrigado.